A paz do Senhor a todos, boa tarde. Sérgio, estou maravilhada, né, Sérgio e Solange? Mais uma vez, Deus permitindo que vocês possam estar lá vendo os netinhos. Isso é o nosso Deus que faz, né? Deus é grande. Quando que íamos imaginar, né? Quando que você imaginar que está lá em Londres, né? Seu filho, seus netos, Deus faz essas coisas, né? E 3 o quê? 3 vezes, né? Não é só uma, não, é 3, é 3. Deus faz isso. Para você, hein? Deus te recompensou dessa carta. Ó, motorista de táxi, mas foi 3 vezes a Londres. Meu Deus, olha que coisa Só maravilhosa. Deus A gente faz isso. para. Só Deus faz Só isso. Deus faz isso, né? Aos nossos olhos parece impossível, né? Tu nem imaginava assim, mas o nosso Deus faz acontecer, né? E a mensagem que Deus preparou para nós essa tarde, porque a palavra é dele, né? Nós somos apenas instrumentos, né? Que vamos transmitir a palavra dele. Se encontra em Provérbios 19, versículo 21. Eu já vou lendo para ganhar tempo, né? O título dessa mensagem de hoje à tarde que Deus tem para nós é a diferença de plano e propósito. Nós vamos entender um pouco o que Deus quer falar conosco nesta tarde. E aqui nessa versão NVI, que tem várias versões. Provérbios 19, 21. A minha versão é NVI. Ela diz assim a palavra, que eu gostei muito dessa colocação. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vou ler novamente. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aqui nós já temos até uma mensagem, né? Porque nós planejamos tantas coisas, né? Planejamos, fazemos tantas programações, mas o que vai prevalecer na vida daquele que confia a sua vida no Senhor é o propósito que Deus tem para nós em nossas vidas. Precisamos entender qual o propósito que o Senhor tem conosco. Essa mensagem já é um propósito de Deus. Por quê? Porque eu vinha estudando Abacuque, eu acho lindo, é um livro pequeno, mas do 1 ao 3 ele ali fica palestrando com Deus, não entendendo porque tudo aquilo vai acontecer, mas no final Abacuque vai e fala, ainda que a figueira não floresça, e eu estava estudando essa passagem, só que no meio da semana Deus mudou. Aí eu falei, Senhor, interessante, olha aí, os meus planos eram para Abacuque, mas o Senhor tem um propósito e vai permitir que eu pregue sobre Provérbios 19, 21. Assim é a vontade do Senhor. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, a nossa vida é conduzida pelo Senhor e nós obedecemos a voz do Senhor. Se Ele mandou, está falado e acabou. Estou aqui para obedecê-lo. Como diz meu pastor, nós somos mordomos, viemos para servir. Então, aí eu fiz algumas anotações. Precisamos entender qual o propósito que o Senhor tem conosco. A todo instante planejamos coisas, todo o tempo fazemos plano. É normal isso, nós fazermos, né, planejarmos coisas, mas nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Se aqueles planos que nós estamos fazendo, que muitas das vezes dão errado, né? Muitas das vezes dão errado o nosso plano. Por quê? Porque nós não sabemos qual é o propósito que Deus tem. É normal o ser humano planejar, o ser humano arquitetar tantas coisas. E vários planos, eu vou falar da minha vida, que eu planejei que deu errado. Mas nem todo plano dará certo. O plano que nós, seres humanos, planejamos, ele não tem o poder de nos manter vivos, de nos manter de pé, porque eu não tenho o poder de falar, eu vou estar viva amanhã para realizar aquilo que eu estou planejando. Eu tenho esse poder? Não. Mas o nosso Deus, o propósito que Ele tem para a nossa vida, vai permitir que nós estejamos de pé para Ele poder realizar, porque o propósito é Deus. Ele é o propósito na nossa vida, e Ele tem propósitos para a nossa vida. Então, o propósito
tudo que o propósito planeja para a nossa vida vai acontecer, independente de circunstância, tempo, tudo. O propósito de Deus vai acontecer. Agora, já os nossos planos, nós podemos nos frustrar. Muito além de ter plano, é ter propósito, porque o propósito tem o poder de fazer o que o plano não tem, né? O propósito de Deus na nossa vida vai acontecer independente de qualquer circunstância. Mas quantos planos eu já fiz e foram frustrados? Porque eu planejei, né? Mas qual era o propósito? Não aconteceu, não foi realizado, porque não tinha o propósito do Senhor nesse plano que eu, ser humano, fiz. Deus designou propósitos para as nossas vidas. A fazer sempre dá certo. O propósito de Deus na nossa vida sempre vai dar certo. O propósito, independente de qualquer coisa, vai acontecer. Eu vou ler aqui rapidinho em Jeremias 29, 11, que é muito conhecido, mas nessa Bíblia de estudo, ele ressalta, olha porque Deus designou propósito para nossas vidas, independente de qualquer coisa que vai acontecer. Olha por que isso. Nós temos um versículo aqui na palavra, 29, 11, que essa Bíblia de estudo, ela explica direitinho. Eu achei muito linda essa explicação. Diz assim, ó, é um versículo muito conhecido. Porque eu sei muito bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí a Bíblia, como é de estudo, ela explica, ela fala assim, a obediência ao Senhor, como uma intenção sincera de seguir os seus caminhos e a sua palavra. Os seus pensamentos a respeito de nós, né? Nós temos que entender os pensamentos que Deus tem sobre nós, porque os pensamentos dele vão ser sempre de paz, para nos dar o fim que esperamos. Olha como ele é maravilhoso. Né? Ele dá o fim que nós esperamos ainda, mas nós precisamos o quê? Respeitar os pensamentos de Deus que ele tem a respeito de nós, porque é sempre de paz. Mas muitas das vezes nós questionamos, né? Nós não entendemos, nós temos que aprender a receber o sim e o não do Senhor. E aqui termina falando isso. Respeito de que ele tem de nós sempre são pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos do Senhor sobre nós vão ser sempre esses. Os propósitos de Deus vão ser sempre de paz. Aleluia. Entendeu a diferença entre plano e propósito? Plano é aquilo que nós planejamos e muitas vezes não dá certo. Agora, o propósito sim, o propósito acontece, o propósito realiza, independente se os nossos planos que nós fizemos, Senhor, mas eu planejei, deu errado. Érica, eu tenho um outro propósito para você, você não entendeu? Você está querendo isso, mas o meu propósito é outro, sabe por quê? Porque é um propósito que vai dar o fim que você espera. É um propósito de paz, porque eu não tenho poder de ver além, mas o nosso Deus tem. O nosso Deus tem, e ele vai dar sempre, o propósito de Deus sempre vai ser resultado positivo, porque ele é Deus, ele quer sempre o melhor para nós. Mas quando o plano não tiver, para onde nos levar? E quando nossos planos deu errado? Mas ainda que pareça que deu errado, ou vai dar errado, aí o que vai nos sustentar? O propósito de Deus. Deus vai falar, Érica, olha só, os seus planos não deu certo, Érica, mas olha só, não para não, sabe por quê? Porque eu tenho propósito para a tua vida. O que eu quero para você é muito além do que você pensa e imagina. Não deixa isso te abater, não é assim que Deus fala conosco. Nós só precisamos entender, Senhor, eu tenho esses planos aqui. Está batendo com o seu propósito, Senhor? Porque o que eu quero que prevaleça, Senhor, é o seu propósito, não o meu. Eu falo em relação ao meu filho também, ele está até fazendo prova, por isso não está. E eu falo, Senhor, eu desejo meu filho ser algo, né? Mas eu falo, Senhor, eu não vou pedir o que eu quero que ele seja, mas eu vou confiar, porque eu sei que aonde ele for, porque eu só tenho um propósito para ele lá. Às vezes, onde eu planejo e quero que ele esteja,
vai ser um final ruim para ele vai se desviar ou vai acontecer alguma coisa, porque é meu plano humano. Mas o nosso Deus que vê além, quando nós entregamos, confiamos na palavra dele, ele prepara já o futuro lá. Então, o Juninho vai para onde o propósito de Deus quer, onde o nosso Deus quer, e é assim. Eu falo isso, eu não escolho. Eu falo, Senhor, eu confio em Ti, Tu tens o propósito. Eu uso esse exemplo porque é da minha vida, né? Agora, tem gente que vive em função de planos. Aí, quando vive em função de planos, esquece do propósito. Não, Deus não vai... Eu vou resolver isso aqui, eu vou planejar, eu quero fazer isso, eu vou planejar isso, eu vou fazer isso. É eu que estou fazendo, meus planos são esses, meus planos... Aí, sabe o que acontece quando dá errado o plano? Se frustra. Aí, não quer mais... fala que vai desistir, que não conseguiu. Por quê? Porque a confiança dele estava nos planos dele. Mas quando colocamos a confiança no Senhor, perguntamos a Deus qual é o propósito daquilo, independente de qualquer coisa, estaremos firmes porque há um propósito. Por quê? Estaremos firmes porque há um propósito, e o propósito de Deus vai acontecer, independente do nosso plano de ter dado errado, independente que eu estou querendo parar, estou querendo desistir, mas Deus vai falar para mim, olha só, eu tenho um propósito para a tua vida, Érica, se levanta. Não é o que você planeja, mas é o que eu estou planejando para você. O propósito, ele nos mantém de pé, nos sustenta e nos salva, que é Deus. O nosso propósito é Deus, e tudo que Ele tem para realizar para nós. Ele consegue nos salvar, Ele consegue nos manter de pé, porque quantas vezes levantamos com tantas dificuldades, com tantos problemas, muitas das vezes a gente fica chateada com situações que acontecem em nossa vida, que nós queremos logo ver a resposta de Deus, e às vezes logo cedo, com todo aquele problema que você passou e acordou, querendo que as coisas mudem, né? Mas eu sei que Deus tem um propósito. Aí eu começo a lavar minha louça e começo a louvar o Senhor. Aí eu fico pensando, meu Deus, mas eu tenho tantos problemas aqui, mas ainda consigo te louvar. Consigo estar aqui acordando e louvando o teu nome. Muito obrigada por isso, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque quem faz isso é Ele. E eu fazendo isso, eu estou acreditando que eu vendo a situação errada, vendo nada acontecer, mas eu estou crendo que o meu Deus tem um propósito para essa situação difícil que eu estou passando. Eu não sei qual é o propósito, mas eu sei que Ele tem, e eu vou confiar no propósito dEle, não vou confiar nos meus planos, nas minhas forças, porque eu não posso, mas Ele pode. Eu falo, Senhor, eu sei que Tu tem um propósito para isso tudo, e o final vai ser o fim que eu espero, vai ser o fim de paz, porque a Tua palavra diz isso. Eu te pergunto, sobre qual propósito estamos? No propósito do homem ou no propósito de Deus? Vamos refletir essa tarde. Qual propósito estamos? No propósito do homem ou no propósito de Deus? Eu tenho um exemplo aqui, que meu sonho é ir para a Defensoria de Irajá. E a Defensora Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro foi a minha chefe, eu trabalhei com ela assim, olha só, eu poderia muito bem chegar até ela, falar assim, doutora, ela tem intimidade comigo, fala comigo no celular e tudo, ela é defensora, a primeira mulher defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu pensei, se eu falar com ela, eu tenho certeza que ela vai pegar e vai me mandar aqui para Irajá, porque eu não vou mais pegar metrô. Eu vou estar em 3 minutinhos, eu estou aqui em Irajá. Ah, é feio o lugar, mas é Deus que faz eu habitar lá e vai me fazer ficar tudo bem lá, independente se o lugar é feio ou bonito. Mas o meu Deus estando comigo, está tudo bem. Mas esse é o meu plano, né? De ir para Irajá. Aí o que eu fiz? Falei, Senhor, não vou passar à tua frente, não. Sabe por quê? Tu tem um propósito aqui comigo, nesse lugar. Gente, quantas almas... Olha, o meu trabalho é um campo missionário, porque quantas almas eu já falei de Jesus ali naquele lugar. Às vezes a pessoa liga e Deus me impulsiona a falar do amor dele. Aí a pessoa do outro lado começa a chorar. E eu fico imaginando, meu Deus, a pessoa ligou para um órgão público cheia de problema, tentando resolver, ela vai ouvir uma palavra de Deus. Mas é por quê? Porque tem um propósito nisso.
E Deus ainda tem um propósito comigo lá. Tu acha que meu Deus quer me ver sofrendo no metrô? Lá apertada, todo dia, às vezes com cólica, dor de cabeça, mas eu estou indo lá no metrô, meu Deus não quer isso, mas o propósito dele vai além, o propósito dele é salvar, é me usar lá para ganhar almas, para ele lá naquele lugar. É esse, ele tem um propósito lá e eu vou obedecer esse propósito, eu não vou pedir ao homem. Aí é a diferença. Você, em qual propósito eu estou firmada? No do homem? Que vai poder me ajudar, que vai me ajudar ali momentaneamente, mas e se eu chego lá, eu sou maltratada? E se eu chegar lá, eu sou exonerada? E se eu chegar lá, eu não sei com quem eu vou me dar, porque eu planejei para lá? Não, eu quero o propósito de Deus, o meu propósito está fundamentado no Senhor, porque o propósito dele é o melhor, eu sei que quando ele quiser, e se ele quiser, ele vai me trazer aqui para Irajá e vai ser bênção, eu vou ser bênção aqui como eu sou bênção lá. Eu estou há 15 anos que o Senhor tem me guardado lá naquele lugar. Veio crise, saiu crise, e eu estou lá. Para a honra e glória do nome do Senhor. Porque é Ele que me sustenta. Quantas coisas eu aprendi lá, eu não sabia nada. E Deus me ensinou tudo. Tudo que eu ia fazer, eu falei, Senhor, eu não sei fazer isso, mas o Senhor vai me ajudar e me ensinar. E Deus me ensinava. Gente, aconteceu um fato de distribuir ação que só pessoas formadas em direito, eu sou formada em gestão pública, mas não em direito. As meninas que estavam lá, tudo formado em direito, mas que não tinham OAB, não sabia. E o defensor falou, quem vai poder distribuir essa ação? Ninguém sabe? Aí falaram, a Érica sabe. A Érica, aquela que estava lá na frente atendendo o telefone, ela sabe. Mas nós, não é eu não, é o meu Deus que habita em mim. E eu fui distribuir ação, e Deus me exaltou ali naquele lugar, me honrou, porque é Ele que me ensina. E eu peço a Ele, Senhor, me ensina, e Ele me ensina, gente. Quantas coisas eu não sabia, Deus me ensinou, eu sou muito grata a Deus, mas o meu propósito está firmado em Deus, porque no homem a gente se decepciona, né? Muitas das vezes eu ouço as pessoas falando, fulano vai me... Poxa, eu vou falar com fulano vai me resolver isso, fulano vai me arranjar um cargo, fulano vai me colocar lá, colocando só a confiança no homem. E a palavra diz, maldito o homem que confia em outro homem, né? Maldito o homem que confia em outro homem. E assim eu falo, o meu propósito está firmado no Senhor, eu vou para Irajá quando Ele achar, porque Ele ainda tem propósito comigo lá e eu quero obedecer ao meu Deus. Mas independente da crise política, de fulano, de cicrano, se tivermos propósito com Deus, pode ter certeza, vai acontecer, tá? Passa a partir de hoje falar, Senhor, não deixe meus planos prevalecer, não. Prevaleça o teu propósito em minha vida. É isso que eu quero, Senhor, porque o teu propósito, ele vai dar o fim que eu espero. Vai dar a paz que o Senhor tem para me dar. Porque muitas das vezes planejamos querendo coisas, aí Deus permite, você quer, está insistindo, tanto vai. A gente chega lá, quebra a cara, não tem paz, só arrumou problema. É assim, porque muitas das vezes não entendemos o propósito que Deus tem naquelas coisas. Nós vemos um exemplo na Bíblia de Noé. Noé, não foi ele que arquitetou a arca. Noé apenas executou o que Deus tinha planejado. E qual era? E por que Deus planejou fazer a arca? Instruiu a Noé para fazer tudo, porque Deus tinha o propósito de salvar ele e a família dele, e quem acreditasse naquilo que seria falado. Mas muitos não deram ouvidos. Nós temos lá em Mateus 24, 37 e 39, que está aqui na palavra de Deus, que diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, estavam preocupados com tantas coisas, com os planos que estavam fazendo, e esqueceu do propósito, que Deus falou, vai chover. Ninguém queria acreditar, queriam zombavam, mas Noé, seus filhos e toda a sua família acreditou no propósito que Deus tinha, porque Noé, ou algum de seus filhos, poderia falar, peraí, pai, que coisa louca é essa? Fazer uma arca desse tamanho, colocar bichos dentro. Gente, a Manuela fica 28 dias dentro do navio, com todo o luxo lá, tem o camarote exclusivo para ela, tem comida. Imagina Noé 40 dias. Gente, não deve ter sido fácil não com animais, né? Aquele cheiro de fezes, aquilo tudo, ele preso dentro da arca.
mas ele acreditou no propósito de Deus. E o que aconteceu? Salvou ele e a família dele. Ainda que não entendamos o propósito, que pareça loucura, o propósito sempre vai estar por cima. Vai salvar nós, nossa família e todos que deram ouvido à palavra de Deus. O propósito de Deus vai sustentar as nossas vidas. Aleluia, que o propósito de Deus prevaleça em nossas vidas, né? Que a gente sempre lembre, deixe de fazer pouco, não que você não tenha que planejar, planeje, mas vê se o seu plano vai bater com o propósito que Deus tem. Porque muitas das vezes, como eu falo novamente, planejamos e Deus fala assim, não é isso que eu quero. Mas você quer executar assim mesmo, você não vai nem perguntar para mim se é bom, se é ruim. É assim, né? Que possamos estar atentos a isso. O propósito sempre vai dar certo, porque o propósito vem de quem? Do homem, não. O propósito vem de Deus. Tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é perfeito, mas para isso precisamos acreditar no propósito que Ele tem para nós e acreditar na palavra dEle, né? Confiar nele. Mesmo que nossos planos saiam mal, mesmo que tenhamos mesmo que não saiu da maneira que planejamos, mas se o propósito estiver estabelecido em nossas vidas, independente se o plano deu certo ou não, nós sairemos vitoriosos. Outro exemplo, João na ilha de Patmos, né? João estava lá, pegaram ele porque ele falava de Jesus, já vamos pegar João, vamos trancar lá naquela ilha de Patmos, acabou. Agora acabou para ele, não vai falar mais de Jesus, porque foi preso só porque falava de Jesus. Agora acabou, ele vai ficar trancado lá, acabou para ele. Mas tinha um propósito de Deus. Tinha um propósito de Deus que está em Apocalipse 1, a partir do versículo 9. O que aconteceu? O plano do homem foi de trancar João lá, achando que tudo seria acabado para ele, que não teria mais chance, não teria mais nada, acabou, ele não vai falar, irmãos, mas quando Deus tem um propósito, podem nos trancar, pode fechar a porta, pode vir crise, pode tudo se acabar, mas se Deus tem um propósito, vai acontecer, independente que nos tranque, que feche a porta. Eu posso falar, meu Deus, mas o Senhor fechou essa porta, mas Deus tem um propósito, porque minha vida está na mão dele, alguma coisa vai acontecer. Se a porta fechou, ele vai abrir outra lá, ou alguma coisa ele vai fazer, porque ele tem um propósito. Eu entreguei minha vida a ele, nós entregamos a nossa vida a ele, e sempre vai ter um propósito para cada um de nós, só precisamos acreditar, confiar. E João estava lá, e o que Deus fez? Olha o que Deus fez, mas Deus tinha um propósito, mesmo preso, João viu o céu aberto, irmãos. Olha o que Deus revelou para João. Acharam lá o plano do homem, olha como sempre, o plano do homem era prendê-lo lá, porque ele falava de Jesus, vamos trancar ele lá, deixa ele lá, mas Jesus tinha um propósito e mostrou coisas grandiosas para ele. Mas o propósito, independente das portas fechadas, crises, dúvida, não duvide que o plano do homem esteja me trancando, mesmo que o plano do homem esteja me trancando, o propósito de Deus é fazer vermos coisas maiores e sobrenaturais. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, fazer com que vejamos coisas sobrenaturais, que a palavra dele diz, que ele nos dá muito além do que pedimos e pensamos. Olha como nós pensamos um pouco, mas Deus fala assim, Eric, eu quero te dar muito mais. É muito mais o que eu quero te dar, o que eu quero dar para cada um de vocês. Deus fala conosco. Deus fala conosco. Esquece o plano, fica no propósito. Fica firme no propósito, porque Deus tem um propósito estabelecido em nossas vidas, nossas famílias, nossos negócios, em tudo que temos, Deus tem um propósito, pode ter certeza disso, não tenha dúvida, Deus tem um propósito em todas as áreas da nossa vida, que Ele possa se sentir à vontade para operar em nosso meio, se sinta à vontade para concluir o propósito dEle, que os meus planos, que são de homem, não atrapalhem o que Deus tem para fazer, e que eu possa, a partir de hoje, pensar mais no propósito do que no plano. Aquilo que é do céu, o homem não toca. Então, o que Deus tem para nós, o homem não vai tocar, o homem não vai impedir. Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida.
que nesta tarde, saiba que essa lágrima não vai parar o teu propósito. Essa dor não vai parar o propósito de Deus na sua vida. Essa frustração que você teve não vai parar, não. Pode vir o que vier, o propósito de Deus vai acontecer, porque somos seres humanos, passamos por essas coisas, essa lágrima às vezes nos sufoca, a dor de uma perda, a dor de alguma coisa também nos sufoca. Nos frustramos porque achamos que aquilo ia acontecer, mas não aconteceu. Mas uma coisa é certa, o propósito vai acontecer, independente das circunstâncias estejam favoráveis, se tem crise ou não, se acabou dinheiro ou não, vai acontecer o propósito de Deus. Ele vai nos dar o fim que esperamos, vai nos dar paz para gozar o melhor desta terra, porque acreditamos que Deus tem um propósito na nossa vida, acreditamos que a nossa vida está na mão dele, e ele tem cuidado de nós, cuidado dos meus filhos, da nossa família. Ainda que eu olhe e pense, saiu do controle, não saiu, não. Como diz o hino, eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita, aleluia. Deus já escreveu a nossa história para dar o quê? O fim que esperamos, o fim de paz, né? E que Deus possa, aqui eu termino a palavra, né? E que Deus possa ter falado no coração de cada um de nós, principalmente no meu, porque eu aprendi muito com essa palavra, em valorizar o propósito de Deus, não os meus planos, mas o propósito de Deus, porque somos seres humanos, planejamos tanta coisa, eu tenho tanto medo, eu falo assim, medo não, eu falo assim, Senhor, se tu permitir, estarei final do ano lá, porque muitas das vezes a gente acha que os nossos planos têm poder de nos manter até lá, né? Eu falo, Senhor, se for da tua vontade, se tu permitir, estaremos lá, porque o amanhã nosso Deus é que sabe, né? Ele é que controla tudo. Que Deus abençoe cada um de nós, família, e que cada domingo estão aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, né? Eu guardei muito a passagem da Solange, quando ela pregou, que ela falou, mesmo que esteja morto, há 4 dias, ele faz ressuscitar. Aquilo ficou no meu coração, Solange. E o nosso Deus é assim, né? Mesmo que esteja morto, aos nossos olhos, ó, condiz com essa palavra, mesmo que nossos olhos vejam que morreu, mas Deus tem um propósito, vai fazer ressuscitar, porque para ele não tem problema, não tem dificuldade, não tem morte, para ele não tem nada, porque ele é Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amo vocês, família. Vamos ficar no propósito, hein? Amém. Sérgio, pode falar. Ô, Érica, parabéns, Érica. Deus usou você por uma palavra maravilhosa, mas eu vi agora a tua humildade de colocar Deus acima do teu sonho de vir para Irajá. E isso, Deus lá em cima, ele contemplou isso, você pode ter certeza. E Provérbios 10, 22 fala bem assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, tu foi humilde, se humilhou, botando Deus acima. Pode crer que qualquer hora você vai sair desse metrô cheio aí. E vai vir, às vezes nem é para Irajá, é coisa melhor Vai ter ainda. coisa Entendeu? melhor, glória É a o Deus. Isso que propósito eu de ia Deus. falar. Coisa É isso melhor mesmo. vai vir. Olha, parabéns. Isso é muito importante, quando a gente coloca Deus na Deus frente. acima de tudo. Eu aprendi um ponto fundamental da minha vida é agradecer tudo de manhã. Eu não peço nada, eu só agradeço saúde, salvação. Bom, deixa eu parar aqui de falar que é outra. Tudo bem. Érica, parabéns. Que Deus abençoe vocês todos, família. Que Deus esteja com vocês todos. Ô, mãe, eu vou estar aí durante a semana, tá? Glória a Deus, que bonitinho ela assistindo a live, né? Vera, pode falar, Gabriel? É Gabriel. Fala, tia, tudo bem? Queria falar 2 coisas aí. Eu acabei perdendo o finalzinho agora da live, né? Não consegui, mas assim,
a chave principal da pregação, eu cheguei a adquirir esse conhecimento. Mas duas coisas. Tia, para aumentar a fé da senhora, quando é uma história linda muito da senhora, quando a senhora queria trabalhar, eu lembro muito bem. Meu pai foi lá, ajudou a senhora, e tem pessoas, né, até porque a senhora tinha como posso falar, um contexto de poder ficar sem fazer nada no seu trabalho. E com isso a senhora buscou, agarrou essa oportunidade, falava de Jesus. Eu acho que o principal que manteve a senhora nesse caminho, assim, como posso falar, sendo bem falada, né, naquele trabalho, era que a senhora sempre falava de Jesus, sempre botava Deus em primeiro lugar. Eu sempre escutava meu pai falando que a senhora sempre falava de Jesus para todo mundo. A menina lá esqueci o nome, que da desembargadora, não sei quem era lá, mas sempre estava falando, a defensora, sempre falava bem da senhora, e isso, assim, é uma coisa muito bonita, né? Que a senhora teve um testemunho naquele lugar, a senhora continuou sendo abençoada, e isso aí fica um ensinamento para mim, né? Que quando a gente ganhar uma proposta de emprego, poder falar de Deus em primeiro lugar, que assim Ele continua nos abençoando. E voltando em questão da passagem, né, que foi relacionada a propósito, isso é uma coisa muito, muito forte. Eu queria, assim, fazer um link com o que eu aprendi, né, que quando eu fiz um método de aperfeiçoamento pessoal e profissional, o rapaz falava muito de propósito. E teve um das palestras que ele assistiu, que foi, se eu não me engano, um padre norte-americano, que ele falou muito bem assim, que propósito é aquilo que é ligado dentro da gente, ou seja, é aquilo que faz ajudar outra pessoa. Aí a gente se pergunta por que propósito é tão importante, por que só ajudar outra pessoa e não visar nós mesmos? Assim, Deus não, desculpa, Jesus falava, pregava muito no amor. E por que o amor? Amor é a base daquele propósito, é a base de todo o propósito da nossa vida. Quando ele falou lá no método sobre um rapaz judeu que estava no campo de concentração, que ele descobriu da onde que veio o propósito, é uma coisa muito, muito linda. Propósito quando ele estava olhando, ele estava até buscando isso, ele era médico, ele estava num consultório muito luxuoso e do nada ele estava dentro do campo de concentração, sendo vítima, né, da guerra, daquele caos todo. E ele olhava as pessoas, né, aí chegava uma certa hora que as pessoas acabavam desistindo da vida, entendeu? Tinha tudo para poder continuar, por mais que seja sofrimento, tinha comida para continuar vivendo, mas mesmo assim eles acabavam desistindo, arrumava briga com guarda lá e tomava o tiro. Só que nisso, quando acontecia, os amigos chegavam e viravam assim, agarrava, né, esse cara e falava assim, não desista da sua vida, não largue a sua vida, porque quando se você desistir da sua vida, quantas pessoas você vai deixar de ajudar, entendeu? Quantas pessoas escrevendo livro, você vai deixar de completar a sua obra para poder se livrar disso. Era só se manter forte. Quantas pessoas precisam de você ainda? Tipo assim, isso mexeu muito porque quando a gente é cristão, podemos ver que, como Jesus pregava muito no amor, tem pessoas aí para fora que precisam muito do amor que nós sentimos dentro da igreja, desse amor que Jesus pregou muito, né? E isso é ligado muito com o nosso propósito e é o que reforçou mais ainda, né? Essa palavra. Isso, eu parabenizo a senhora pela palavra, tia. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Gabriel. Érica, você é uma bênção, Érica, glória a Deus. Que Deus continue te usando tremendamente, como você falou bem, você priorizou o reino, né? Você coloca a tua vida ali, o reino acima de tudo. Você preferiu ficar ali em prol das vidas naquele lugar,
E com certeza, como o Sérgio disse, Deus olhou do céu e vai testificar de você, Érica, com certeza. Tenho certeza que o que Deus tem para você é melhor. E Deus vê a necessidade do mundo, né? A necessidade do mundo em busca de uma palavra, de quem fale, Érica. Tu não tem noção da importância que isso tem no reino celestial, da pessoa que fala, da pessoa que tem sede de falar do evangelho de Deus a alguém. E como você priorizou isso no seu trabalho, acima de tudo, você colocou ali um lugar onde você pode semear, onde você pode plantar, né? Então, Deus contemplou isso e, com certeza, Deus ainda vai te levar a lugares extraordinários. E o maior desejo de Deus é que você continue essa obra onde Ele te colocar, né? Que você sempre deixe isso no seu coração. Aonde Deus te colocar, o reino vai ser a principal meta, né, da tua vida. Glória a Deus, que Deus continue te abençoando. Pode falar, Érica. Pegando um gancho nisso, eu tinha esquecido, eu ia falar, mas me esqueci que a gente fica nervoso, né? Tanta coisa para falar. Olha só, como tem um propósito. Semana passada, eu controlo os e-mails de entrada, tudo lá, né? E um rapaz estava marcado. E ele falou, não, mas eu estava marcado para 1h30. Não, aí eu me correspondendo por e-mail, não, senhor, só está aqui o e-mail, tinha prova de que ele estava marcado para 1h30, só que houve uma falha no aplicativo, e um aplicativo marcou 1h30, mas ele estava marcado para 11 horas. E ele chegou lá, era quase 1 hora, e a defensora já tinha ido embora, não atendeu. Aí eu falei, puxa, mas Aí eu comecei a murmurar, né, coisa de ser humano. Falei, senhor, poxa, meu Deus, olha aqui, ele tá me tirando a paz, porque olha só, eu estou mostrando para ele, eu falando com Deus, eu estou mostrando para ele que o e-mail estava lá tudo certinho, o e-mail, 11 horas para ele vir, aí ele se baseou no aplicativo, que a gente nem mexe muito no aplicativo, a gente nem sabe nem como aquele aplicativo marcou isso, mas tudo, gente, era o propósito de Deus. E eu fiquei muito chateada, eu falei assim, meu Deus, eu estou falando para ele que está aqui o e-mail, ele está teimando, e ele falou, eu estou indo aí. Aí veio, aí eu falei assim, eu vou lá fora falar com ele, porque eu acho um absurdo isso, eu estou provando. Gente, mas quando eu cheguei lá, gente, Deus falou logo, ó, para, se acalma e fala de mim para ele, que é isso que eu quero. Aí eu fiquei falando depois, Senhor, me perdoa por ter mirado, mas assim, eu falei, Inês, mas não peguei. Porque eu fiquei assim chateada, porque eu estava provando a ele, eu não gosto de falar essas coisas, se eu tivesse errado, eu ia falar, moço, olha, eu errei, foi uma falha, mas eu não estava. Gente, aí eu comecei a falar de Jesus para ele era crente, tinha voltado os caminhos do Senhor, e eu ali falando, gente, a defensoria estava cheia. Eu falei assim, olha só, eu não vou deixar você ir embora sem orar. Beth, eu comecei a orar por ele lá, eu falei assim, olha só, para o mundo somos loucos, mas eu amo esse Deus e não vou deixar de orar porque eu estou aqui na frente, todo mundo, eu botei a mão na cabeça e comecei a orar por ele. As pessoas em volta não devem ter entendido nada, mas nós somos loucos mesmo para o mundo, né? Mas o que eu não podia deixar e dar uma palavra de força para ele, porque ele falou, olha, eu estou com a minha vida enrolada, mas eu pedi ao Senhor para me ajudar, se endividou, né? Estava endividada, estava pedindo a Deus, e ele falou, Senhor, olha o que ele falou para mim, Senhor, se tu estás comigo, essa semana eu vou em algum lugar e só vai usar uma pessoa para falar comigo. Olha só, Deus confirmando que eu teria que falar com ele. Tudo foi propósito de Deus, ele ter se atrasado, ele ter ido, insistido em ir, e eu ter ido lá fora, porque eu não costumo ir, a gente dispensa pelo telefone, mas eu tive que ir lá, porque Deus me impulsionou a estar lá, e eu orei por ele, pela família dele, e ele está lá resolvendo as coisas dele, Deus vai ajudar ele a resolver tudo. Esse é o propósito de Deus, por isso que eu ainda não saí, ainda tinha esse para falar, pode ser que esse tenha sido o último, né, mas vamos ver. É verdade, Érica, com certeza. As vidas têm muito valor para o Senhor. Então, enquanto você se deixar usar, né, em prol disso, o Senhor vai te usar e vai nos usar, né? O Senhor quer nos usar a todos, né? Onde quer que a gente esteja. Glória a Deus. Então, louvado seja o Senhor por essa palavra tão abençoada que o Senhor nos trouxe. Semana que vem eu queria que a Daniele trouxesse a mensagem. Daniele está presente.